Tem a palavra. Senhor presidente, egrégia corte, senhor procurador-geral da República, senhoras e senhores advogados, demais presentes, cumprimento todos e faço uma saudação especial ao eminente relator, ministro Marco Aurélio, pelo voto proferido, a traduzir, nas palavras de Sua Excelência, resistência democrática e republicana na matéria e a expressar a convicção hermenêutica que desde sempre defendeu nesta casa. Saúdo também todos os que assomaram à tribuna com relevantes reflexões para o equacionamento desta lide de índole constitucional e permito-me fazê-lo na pessoa da única mulher que fez uso da palavra, a doutora Silvia Souza, na representação do Amicus Curiae Conectas Direitos Humanos e na defesa, no seu dizer, dos pobres, pretos e periféricos. A compreensão também sustentada pelos ilustres defensores públicos ouvidos, de que, em absoluto, alcançados pela tese em debate, apenas os ditos criminosos do colarinho branco. Ontem, no voto exarado, com o brilho costumeiro, pelo meu querido amigo Luiz Edson Fachin, citou Sua Excelência epígrafe de Hannah Arendt, com verso extraído do poema épico Farsália, do poeta romano Lucano, lembrando Catão da Útica, o jovem que neles figura na representação da defesa dos valores republicanos. Não vou repeti-los em latim, mas na tradução, ministro Fachin. A causa vitoriosa agradou aos deuses, mas a vencida a Catão. Por feliz coincidência, eu epigrafara meu voto escrito, que agora passarei a sintetizar, com citação de Voltaire, em seu Tratado da Tolerância, que, a meu juízo, dialoga respeitosamente com o verso lembrado de Lucano. Diz Voltaire: na França, não se acredita que o Papa, assistido por seus cardeais, seja infalível. Poder-se-ia, do mesmo modo, crer que 8 juízes de Toulouse não o são. Senhor presidente, como visto, estão submetidas ao julgamento deste plenário 3 ações de controle concentrado. Mais precisamente, 3 ações declaratórias de constitucionalidade com objeto comum, que diz com o artigo 283 do Código de Processo Penal, na redação da Lei 12.403 de 2011. As 2 primeiras, a DC 43 e 44, propostas em 2016, e a terceira, a ADC 58, ajuizada em 2018. Como também ontem, o meu igualmente querido amigo Luiz Roberto, em substancioso voto, pelo qual o cumprimento, apontou o pano de fundo da discussão nessas 3 ADCs é a dita execução antecipada ou provisória da pena, à luz do artigo 5º, 57 da nossa lei fundamental. Tema altamente polêmico e de delicadeza extrema. Aliás, não lembro de outro, na hermenêutica constitucional, que tenha merecido e polarizado a atenção da sociedade brasileira como este. Cada cidadão a defender o que reputa a melhor interpretação do texto constitucional, a ponto de muitos evocarem, com maior ou menor propriedade, a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição de Peter Haberlin. Nada obstante, é o Supremo Tribunal Federal que cabe, por expressa dicção constitucional, o papel de intérprete último, guardião que é da Constituição. Proclama-o o artigo 102, cabeça, primeira parte da nossa Magna Carta, que seu inciso 1, a linha A,
atribui-lhe ainda o processar e julgar originariamente a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou o ato normativo federal. E uma vez em mesa, justamente 3 ações declaratórias de constitucionalidade e ao Supremo Tribunal Federal competindo o seu julgamento, sequer se pode cogitar, diversamente do que apregoam vozes desavisadas, de invasão por esta Casa da competência do Congresso Nacional sobre o tema. Até porque tais ações buscam um pronunciamento jurisdicional e ainda um pronunciamento jurisdicional que afirme a validade do direito legislado, precisamente o artigo 283 do CPP. Assento de início, ainda que brevemente, algumas premissas para o equacionamento da lide constitucional, pedindo escusa aos que lidam com a ciência jurídica pela obviedade dos conceitos e considerados a organicidade e o caráter sistêmico do direito. E o faço não sem antes pedir a mais respeitosa vênia aos que professam entendimentos contrários, todos revestidos de respeitabilidade, reconheço, e a desafiarem em processo dialético e dialógico permanente construir e reconstruir de teses no campo hermenêutico. Consabido que a hermenêutica jurídica contempla vários métodos de interpretação, sobre os quais não cabe neste momento discorrer. Todos apreendidos por nós já no primeiro ano da Faculdade de Direito. No meu caso, na introdução à ciência do direito, pela lição de mestres ilustres que se tornaram ministros dessa casa. João Leitão de Abreu, de saudosa memória, e José Nery da Silveira. Consabido, por outro lado, que o texto normativo traduz enunciados, que até pela natural equivocidade das palavras, descortinam diferentes marcos e balizas que atuam como amarras, insuscetíveis de afastamento pela atividade interpretativa, ainda quando corretamente iluminada pela principiologia constitucional e prestada reverência à força normativa da Constituição. Ao intérprete, permite, nessa linha, em voos interpretativos, escolher fundamentadamente entre um ou outro destino, mas nunca, na minha visão, com a devida vênia, com o abandono das amarras acaso presentes. Passo ao exame do mérito, senhor presidente, não sem antes pontuar, como já o fiz outras vezes neste plenário, e reporto-me aqui de modo específico ao HC 152.752 do Paraná, a minha compreensão de que a aceitabilidade das decisões judiciais proferidas por cortes constitucionais e o respeito à sua autoridade, em especial a deste Supremo Tribunal Federal, muitas vezes rotuladas de impopulares e antidemocráticas, deriva de aspecto inerente ao exercício da jurisdição constitucional. É que o conceito de democracia não se fisionomiza nas sociedades contemporâneas pela simples prevalência do princípio majoritário. Vai além, identificando-se pela conjugação de instituições majoritárias representativas do povo e instituições não eleitas de tutela dos direitos fundamentais, a desenvolverem funções distintas e complementares para o funcionamento do Estado do Direito. É ser disso que as sociedades democráticas contemporâneas são marcadas por divisões culturais e pela pluralidade de percepções sobre os elementos do bem comum, de modo a importarem a ausência de conceito e a imprevisibilidade cotidiana presentes na arena política, em que, resolvidas como regra as divergências por apertadas maiorias, em uma sensação de baixa legitimidade do sistema democrático representativo, com frequência bem maior do que a desejável. E nesse cenário, ao Poder Judiciário, como elemento estruturante da democracia constitucional, compete a função de interpretar a legislação constitucional e ordinária e assegurar
a supremacia da própria Constituição, fundamento de validade de todo o sistema jurídico, a lei fundamental do país. Tal competência jurisdicional explica-se porque, embora a Constituição seja o fundamento de validade de todo o sistema e obrigatória aos seus destinatários, o seu significado, consideradas as situações concretas ou mesmo em contextos abstratos, comporta, volto a registrar, divergências, em especial pela indeterminação inerente à linguagem jurídica e ao próprio direito. Daí a necessidade de atuação de uma instituição não eleita e imparcial, reitero, para resolver os problemas de interpretação e aplicação da Constituição, o dizer o direito. Esse caráter indeterminado do direito evidencia-se diuturnamente com a resolução das disputas interpretativas sobre seu significado e alcance por este Supremo Tribunal Federal. Quando discordamos sobre o significado de um poema, de um romance, um filme ou uma obra de arte, em geral, podemos manter nossas diferentes compreensões sem que esse desacordo hermenêutico afete nossa vida em sentido prático. Lembro aqui a instigante entrevista de Salvador Dalí, ao dizer que a beleza da obra de arte não está necessariamente na obra em si, mas nos olhos de quem a contempla. A definição do sentido de uma norma jurídica, por sua vez, tem consequências práticas, frequentemente decisivas para a vida de todos nós, pois não envolve apenas o emissor ou o intérprete, mas também o destinatário, o jurisdicionado, coletivamente. E isso independe dele compartilhar individualmente da proposta exegética alcançada pelo juiz a quem incumbe dizer o direito, com plena eficácia vinculativa na solução das lides materiais e processuais, no conceito do meu saudoso mestre de sempre, Galeno Lacerda. Daí porque há uma razão de ordem ética pela qual a interpretação jurídica há de corresponder uma teoria que ampare uma racionalidade objetiva, ou pelo menos intersubjetiva, sendo reduzido o espaço disponível aos impulsos subjetivos do intérprete, por melhores que sejam ou lhes pareçam suas motivações. Eis o teor do preceito objeto do pedido de declaração de constitucionalidade. Permito-me relembrá-lo hoje, no início desta sessão, artigo 283 do Código de Processo Penal. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, aqui que é o ponto que interessa, ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. É a redação da Lei 12.403 de 2011. A questão que se apresenta e a singeleza da enunciação contrasta com a complexidade do seu desate é tão somente saber se este dispositivo, nesta redação, é ou não inconstitucional. E o cerne da controvérsia hermenêutica, mais do que os próprios preceitos envolvidos, artigo 283 e 637 do CPP, está na garantia fundamental assegurada no artigo 5º, 57 da Constituição. Relembro, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tal garantia, nos moldes em que dimensionada pelo Constituinte, não encontra paralelismo em nenhum dos textos constitucionais regentes do Estado brasileiro anteriormente, seja no Império, seja na República. Poderia,
o Constituinte de 88, ter se limitado a reproduzir a fórmula segundo a qual ninguém será preso ou conservado em prisão sem culpa formada, com as ressalvas expostas, contida na Constituição Imperial de 1824, artigo 179, 8, e reproduzida